Deus. Vamos, cadê? Não estou ouvindo não, vamos lá. Eita. Glória a Deus. Vitória está gritando ali, eu estou querendo entender qual que ela está gritando ali. Ela foi para lá e ficou gritando aqui. Ah. Amém. Boa noite, igreja. Deu boa noite para o seu irmão aí, que bom você estar aqui. Glória a Deus. Quantos são felizes, diga amém. Graças a Deus, amém. Vamos começar então, eu quero fazer uma oração com vocês, quero que você feche seus olhos, em nome de Jesus. Isso, feche seus olhos, meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia, agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está em casa, nos assistindo, Senhor. O Senhor tem um controle de todas as coisas, meu Pai. O Senhor cuida de nós, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor está sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor venha nos ensinar nesta noite a confiar, a acreditar, a não depender das circunstâncias, mas depender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor se revele a nós, que a Tua palavra possa trazer direção, entendimento, que a Tua palavra possa transformar o nosso interior, para que possamos sermos pessoas novas em Ti, novas criaturas verdadeiramente, pessoas que andam em fé, que acreditam que o Senhor é um Deus conosco, é um Deus fiel, um Deus que tem trabalhado por nós. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre. O Senhor tem total liberdade, o direito de agir neste lugar, e que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus. A igreja diga, glória a Deus. Graças a Deus, nós estamos trabalhando essa série Lockdown, né, que fala sobre libertação, que fala sobre destravar, né, justamente nesse momento de lockdown, né, de trancar. E uma coisa é certa, momentos como esse são momentos em que, se nós permitirmos, nós seremos trancados no nosso emocional, né? E é interessante que essa série ela veio justamente nesse momento difícil que nós estamos passando, para que venhamos a entender qual é o papel, qual é o posicionamento que eu e você precisamos ter. Falo para o seu irmão, esse tempo difícil, é necessário ter um posicionamento em Deus. Amém? E o tema de hoje é medo de morrer. E quem tem medo de morrer aí, gente? Hã? Não, vou mudar a pergunta, porque às vezes as pessoas entendem o medo de morrer com a questão de quem quer morrer. Ninguém quer morrer aqui, amém, gente? Ninguém quer morrer, glória a Deus por isso. Mas eu perguntando, quem tem medo de morrer? Hã? Você tem medo do jeito como você está bom, vamos falar. Quem tem medo de morrer porque vai para o inferno? Eita. Hã? Você pensa sobre isso? Não tem convicção da sua salvação? Hã? Isso. Não, mas a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Então, se você tem certeza da sua salvação, você não tem medo de ir para o inferno, irmão. Então, automaticamente, você não tem medo de morrer. Amém? É um negócio meio assim, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo hoje, igreja. Essa pandemia causada pelo esse Covid-19, né? Pastor do céu. Eu não vejo televisão para não ver isso, mas eu quero trazer um conceito para você. Aqui, referente àquilo que nós estamos vivendo, né? Porque isso colocou toda a população mundial em alerta, né? O risco do contágio, a possibilidade de você ser contagiado por algo que é desconhecido, que muitas vezes a medicina ainda não tem as respostas com 100% de clareza para nós. E todo esse cenário fez com que nós nos sentíssemos pessoas receosas, com incerto, e as consequências futuras que trariam em nossas vidas. Então essa situação que nós estamos vivendo, igreja, é algo que nos trouxe muitas mudanças, mas que também trouxe algo para dentro de nós.
E devido a essa pandemia vem isolamento social, uso de máscaras, inseguranças, né? Doenças, saudades, demissões, fome, crise financeira, crise conjugal, incerteza, lockdown, decretos e muito medo. Tudo isso nós vivemos em pouco mais de um ano e pouco. Uma mudança muito drástica de comportamento, uma mudança como mundo, né? E esse medo que muitas vezes nós sentimos por esse momento, nos provoca uma situação de estressante. E o medo, igreja, de alguma forma, ele também ele é bom, ele é saudável. Não o medo em excesso, mas o medo que nos protege, o medo que nos guarda. Vou dar um exemplo para você. Se você tem um medo que vai te ajudar, ele vai fazer com que você use máscara. Amém? Esse é um medo saudável. Nós não podemos ter o medo em excesso, né? Ao ponto de você ficar em casa, de você fechar até a janela, porque você tem medo do vírus entrar pela janela do seu quarto por causa do vizinho. Pessoas que estão trancadas dentro de casa, que não fazem absolutamente nada. Esse medo não é um medo que nos guarda, esse medo é um medo que nos prejudica. Vocês estão entendendo? Diga amém, igreja. Então, o contexto atual, o perigo, ele é invisível por também ser desconhecido, e as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Nós, seres humanos, nós não fomos trabalhados, nós não fomos ensinados a enfrentar uma situação como essa. Na nossa geração, nós não enfrentamos uma situação como essa. E esse momento ele é histórico, esse momento é um momento ímpar, sem igual. Outras pandemias já existiram durante a humanidade, né? Mas com essa característica, não, né? Porque hoje nós vivemos um tempo da globalização, nós vivemos um tempo hoje antigamente, quando teve essas pandemias, não tinha tanto transporte como tem hoje, por isso que aconteceu primeiro na China e se alastrou para o mundo em uma velocidade muito intensa. Por quê? Porque hoje nós temos os meios de transporte, são meios de avião, são coisas muito rápidas que tem essa questão de disseminação muito rápida. E fora aquilo que nós temos também enxergado nos meios de comunicação. Então isso aconteceu muito rápido. E a tendência disso tudo é o ser humano sempre negar a morte. Pois o nosso inconsciente, nós somos imortais e nós não gostamos de pensar sobre a morte. Por isso que quando você vai no cemitério, no enterro de alguém, aquela situação te confronta, né? E a Bíblia fala sobre isso também, né? Que há mais sabedoria no cemitério, no enterro. Por quê? Porque ali a gente reflete, ali a gente pensa, e se fosse eu? Quantos já tiveram esse pensamento que você foi no enterro assim de alguém? Você falou, rapaz, se fosse eu aqui, e agora? O que seria de mim? Para onde é que eu iria? Para onde é que eu estaria agora? Então nós estamos passando um momento extremamente delicado. Estamos passando um momento de vulnerabilidade emocional, um perigo de morte. Às vezes a gente pensa, poxa, eu posso pegar esse negócio, eu posso morrer, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com a minha família, isso pode acontecer com os meus pais. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação, igreja, de medo. Só que eu quero dizer para você, igreja, independente da circunstância, Deus está no controle de nossas vidas. Amém? Quantos aqui estão com essas vidas entregues nas mãos de Jesus? Diga amém, igreja. Então nós não podemos nos calar. Nós como igreja não podemos recuar diante de uma situação que vivemos. Nós não podemos recuar na nossa fé. Nós precisamos sim renovar a nossa fé, nos aproximar de Deus e fortalecer a nossa aliança com o Criador. Pois só temos medo de morrer quem tem dúvida para onde vai. Irmão, você tem que ter certeza da tua salvação. Amém? Você tem que ter certeza que quando você morrer, você vai para a glória, você vai para a eternidade com o Senhor Jesus. Posso ouvir amém, igreja? Olha que interessante, a Bíblia diz, João capítulo 14, versículos 1 a 3. A gente tem que ler Bíblia, né? Porque a Bíblia fala sobre isso também. Olha que interessante, a Bíblia diz, João 14, versículo 1 ao 3. Vamos lá, abre rapidamente. João 14, versículos 1 ao 3. Diz o seguinte:
não se turbe o vosso coração, seus sentimentos, suas emoções. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, querido, Deus já preparou um lugar para você na eternidade. Deus já preparou uma casa lá na eternidade para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for, eu vos preparar um lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Aleluia! Jesus ali compartilha isso com os seus discípulos. Ele fala: olha, meu querido, eu tenho um lugar para vocês, eu tenho uma morada para vocês. Diga amém, igreja. Irmão, nós vamos passar aqui, nós vamos viver o melhor nessa terra aqui também, amém? Você vai viver o melhor nessa terra, posso ouvir amém? Mas Deus tem preparado um lugar para você na eternidade. Eu quero dizer para você, irmão, que o lugar que Deus tem preparado para você não se compara com tudo aquilo que você vai viver aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Tem uma frase do César Castellanos, que é um grande homem de Deus, um fundador da igreja na Colômbia. Ele diz o seguinte: o homem de Deus se torna imortal até que se cumpra o seu propósito. Igreja, primeira coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Deus te chamou para algo. Posso ouvir amém, igreja? E hoje nós vamos falar sobre o medo de morrer. O que é o medo? Primeiro você precisa entender o que é o medo. O medo nada mais é do que a ausência de fé. Posso ouvir amém? Coragem é fé em ação e não ausência de medo. É agir, é ir mesmo com medo. Igreja, o medo é resposta dos nossos corações às inseguranças que estão dentro de nós. E nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós precisamos entender que eu não posso ter esse medo de morrer. Eu preciso enfrentar a minha vida com fé. Eu preciso enfrentar a minha vida com uma atitude. Não como algo, vai acontecer algo de ruim na minha vida. Eu estou sentindo isso. Isso é sentimento, medo é um sentimento. Eu estou sentindo que algo vai acontecer comigo de ruim. Eu fiquei sabendo uma história de um menino que ele estava com medo de pegar esse Covid. E a história foi assim: ele pegou e ele pensou que ia morrer. E ele falou: rapaz, já que eu estou com medo de morrer aqui, vou me suicidar logo. E acabou com a minha vida. O cara tirou a vida dele. Que estava com medo da consequência que o vírus traria na vida dele. Ou seja, ele ia morrer, gente. Sim ou não? Mas ele fez com que aquela situação de medo escravizasse ele de tal forma que ele já tinha convicção que ele ia morrer. João capítulo 11, versículo 25, diz o seguinte: disse-lhe Jesus, abre comigo aí, João 11, 25. Bom a gente ler aqui, acompanhar. Você pode abrir sua Bíblia aí também, pode destacar, porque são versículos específicos para você. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Quantos creem em Jesus aqui, irmão? Diga glória a Deus. Ainda que você morra, você vai viver em nome de Jesus. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21 diz o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Igreja, deixa eu te falar um negócio. Quando a pessoa morre em Deus, quem perde é a gente. Essa pessoa ganhou. Ela não vai sofrer mais, ela está na eternidade, ela está com Cristo, ela está em Deus, irmão. É interessante, se você pudesse perguntar para a pessoa que morreu, que está em Deus: meu querido, você quer voltar? Ele falou: jamais. Jamais. Só que nós somos seres humanos, nós temos nossas, as emoções, a gente chora, a perda, tudo. Mas eu gostava tanto dessa pessoa, eu amava ela. A gente que perde, a pessoa que foi. Mas quem foi, irmão? Está com Jesus. Amém? Então, quando estamos perto de Deus, quando somos pessoas cheias de fé, quando nós somos pessoas que acreditam e que têm essa fé racional,
que independente do momento que eu estou passando, eu não vou ter medo das circunstâncias. Agora você pode entender algo, igreja, quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa está longe de Deus, você pode ter certeza que ela começa a ter medo, ela começa a ser escravizada pelo medo. E nós não fomos chamados para viver dessa forma. O medo não pode nos vencer. Posso ouvir amém, igreja? Então com a fé entendemos o nosso propósito, os planos de Deus para nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Desde o dia do nosso nascimento, Deus já te escolheu, Deus já te preparou, Deus já te conhecia antes mesmo dos seus pais te conhecerem. Deus, a Bíblia diz que Deus já te separou desde o ventre da sua mãe. Então Deus já tem uma história para escrever na tua vida. Amém? Então o nosso desafio é entender isso e é colocar as nossas vidas diante de Deus. É permanecer no centro da vontade de Deus, é precisar estar posicionado, falar, Senhor, eu sei do meu posicionamento, eu sei do que eu preciso fazer como cristão, como homem de Deus, e eu preciso agir dessa forma, eu preciso ter fé. Fala para você, irmão, você precisa ter fé, irmão, você precisa ter fé. Como eu falei no momento profético, nós necessitamos de Deus, gente. Nós carecemos de Deus, mais do que qualquer coisa nessa vida que você possa imaginar, mais do que uma amizade, mais do que um relacionamento, mais do que o dinheiro. Por isso que a Bíblia fala, amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque isso aqui é algo fundamental para nossas vidas. A prioridade, igreja, da minha vida e da sua vida tem que ser amar a Deus. E a Bíblia diz que quando nós amamos a Deus, buscamos o seu reino, tudo vai ser acrescentado. Mas muitas vezes invertemos, nós queremos tantas coisas que esquecemos de Deus. Mas quando você coloca a prioridade, ter uma vida com Deus, ter uma vida voltada para Deus, ter uma vida de cumprir a vontade de Deus, você pode ter certeza, irmão, você vai ser uma pessoa cheia de fé, convicto da existência de Deus, e você não vai ficar refém do medo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vamos hoje falar de um homem que era um exemplo de fé e ousadia na Bíblia, que é o profeta Elias. Esse homem, ele realizou grandes coisas em Deus. Se você for ver na palavra de Deus, você vai ver, ele fez coisas sobrenaturais, através do poder de Deus. Mas ele também passou por momentos difíceis, e que ele teve medo, e que ele teve vontade de morrer. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 18. Essa história maravilhosa, essa história poderosa. Porque ele era um profeta de Deus, mas era gente como a gente. Era um homem como eu e você, suscetíveis a ter medo, suscetíveis a ter momentos difíceis, a ter momentos de crise, a ter momento de, de desespero. Vamos lá, 1 Reis capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certa manhã, esta hora, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem.
E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora a pôr-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Hazael, rei sobre a Síria. Igreja, presta atenção nesse texto. Elias foi um grande homem de Deus, cheio de fé e ousadia. Esse homem, ele viveu várias experiências com Deus. Ele andava segundo as orientações de Deus, mas teve um momento na vida dele que ele perdeu as suas forças, ele teve medo, ele pediu a sua própria morte. E sabe o que é mais interessante aqui? Quando Jezabel queria matá-lo, ele fugiu. Por causa do quê? Fala comigo, do medo. Ele se escondeu e sentiu muito medo da morte, ele entrou em um conflito emocional. Presta atenção que isso aqui é algo extremamente importante para nossas vidas. Jezabel fica sabendo de todo o feito que Elias fez. A Bíblia fala que Elias, através da vida dele, Deus mandou fogo e acabou ali com os 450 profetas de Baal. Presta atenção, um homem, só tinha restado o único profeta naquela geração, naquele tempo, que foi Elias. Elias, ele realizou grandes coisas através do poder de Deus na vida dele. Só que Elias, ele estava desgastado. E chegou essa mulher e falou: olha, amanhã eu vou colocar as minhas mãos em você, Jezabel, e eu vou matar você. E aquela situação trouxe o que para Elias? Medo. Jezabel, hoje, é um demônio. Mas Jezabel também, ele pode se caracterizar alguma situação na sua vida que te traz medo. Alguma situação que te traz conflito. Às vezes a Jezabel na sua vida pode ser uma frustração. Às vezes a Jezabel na sua vida pode ser alguém que te machucou, alguém que te feriu, algum golpe da vida. Alguma pessoa que você amava e aquela pessoa te feriu. A Jezabel pode ser uma situação de perda. Você perdeu algo que você gostava muito, que era muito importante para você. São situações, eu podia citar muitas coisas aqui, mas você pode entender na sua vida algo que te traz medo. Vou trazer algo simples para você. Às vezes você passou vergonha em alguma situação da sua vida, e essa vergonha e esse sentimento de medo que você teve de enfrentar a situação muitas vezes novamente, fez com que você se isolasse. A gente tem que entender todo o contexto da vida de Elias. Primeira coisa que aconteceu com Elias, ele estava no lugar, ele foi para outro, e ele quis ficar isolado. O medo quer nos isolar, igreja. O medo quer fazer com que a gente pare de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Quantos líderes estão passando uma situação que geraram medo na vida deles? E eles querem o quê? Abrir mão da posição, abrir mão do chamado, abrir mão da vida deles com Deus, abrir mão daquilo que Deus colocou na vida deles para que eles fizessem, mas por causa de um sentimento, por causa de uma situação, eles
tem a tendência de ser como Elias, de se isolar e muitas vezes permitir que aquele sentimento diga para ele: ó, você não tem mais saída. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, irmão. O medo não vai te parar, a situação de crise não vai te parar, toda a dificuldade que você tem passado não vai parar. Sabe por quê? Porque você é homem de Deus, você confia em Deus, você depende de Deus, e o Deus que você serve, Ele vai te tirar dessa situação em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, mas o que fazer quando eu chego nesse ponto, pastor? Porque muitas vezes eu estou me identificando com a vida de Elias. Às vezes você pode estar olhando hoje para a sua vida e falando: pastor, eu tenho medo que está me paralisando, eu tenho medo que tem me deixado. Igreja, Elias aqui, ele está falando da morte dele mesmo, mas muitas vezes o medo quer nos tirar a nossa morte espiritual, quer nos roubar da presença de Deus. E o Miles Moon, ele fala que a pior morte que tem é a morte espiritual. E precisamos entender isso, igreja. Eu quero perguntar para você: como é que está a sua vida hoje? Será que o medo tem te dominado? O medo do futuro? O medo das pessoas? O medo por causa das circunstâncias da vida, por causa que você sofreu isso, porque você sofreu aquilo? O medo de confiar nas pessoas novamente, porque você se frustrou no relacionamento passado, você se frustrou com um líder, você se frustrou com alguém, e muitas vezes você tem medo, e esse medo tem feito você entrar na caverna e ficar lá. Ah, não quero mexer com isso não, pastor. Sabe, irmãos, eu quero trabalhar alguns pontos com vocês, porque muitas vezes nós estamos nessa condição, a mesma de Elias. O medo de morrer, medo de que algo ruim vai acontecer em nossas vidas, medo de que eu vou perder algo. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você: lembre-se de onde Deus te tirou. Diga amém. Quantos tem testemunhos aqui, igreja? Você sabia que o testemunho que você tem não é somente para edificar a fé dos outros, mas também para edificar a sua fé? Porque quando você tem um reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida, isso te traz fé. Olha que traz a Bíblia aqui, Lamentações capítulo 3, versículo 21, rapidamente. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Vamos lá, mesa. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, quando você passar um momento difícil, olhe para tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, porque isso vai te trazer esperança. Você vai pontuar: olha, Deus já fez isso na minha vida, Deus já me libertou disso, Deus já me tirou da situação, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou da bebida, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou disso, Deus me tirou daquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Isso te traz esperança. Então, uma das coisas que você tem que fazer quando você está passando um momento de medo, é você olhar para trás e falar assim: rapaz, Deus fez tantas coisas na minha vida, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo de ontem, mas Ele também é de hoje, e Ele é de eternamente. Então, Deus que fez a minha vida ontem, Ele está disposto a fazer na minha vida hoje. Então eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Eu quero dizer, irmão, não tenha medo no momento que a gente está passando. Não tenha medo do cenário de crise que você está passando. Não permita que o medo, ele te limite as suas ações. Porque quando passamos por esse sentimento, devemos colocar a nossa mente cativa ao Espírito Santo de Deus e lembrar de onde Deus nos tirou. Ah, irmão, é uma coisa que eu sei, uma coisa que eu lembro na minha vida, só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei o Gustavo do que eu era, as práticas que eu tinha. Às vezes eu estou conversando lá em casa com meus pais, meu pai olha para mim e fala assim, minha mãe fala assim: eu não acredito que você fez isso, meu filho. É porque é tanta história, né? A gente vai lembrando, vai contando. Rapaz, eu não era somente uma ovelha negra, não. Eu era tipo várias ovelhas negras. Se pudesse potencializar, eu era da pá virada. Mas uma coisa eu sei, reconheço que Deus fez na minha vida. E se a Bíblia me diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, eu preciso reconhecer que Ele é poderoso para fazer hoje na minha vida. Então eu posso me prender a um sentimento, me escravizar a um sentimento de medo. Amém, igreja? Então eu tenho que lembrar dos grandes feitos que Ele fez na minha vida, e através da minha vida também.
Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel para cumprir. Irmão, Deus não parou o projeto, o propósito que Ele tem na tua vida. Deus somente começou. Deus está começando ainda na sua vida. Deus está começando o projeto que Ele tem na sua vida. Ele vai te levar a lugares maravilhosos. Ele vai te libertar, Ele vai prosperar a sua vida. Ele vai mudar a tua casa, a tua família. Ele vai te dar um marido, uma esposa maravilhosa. Ele vai te dar uma família maravilhosa. Sabe por quê? Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir em nome de Jesus. Amém, igreja? Então não tenha medo. Ele te curou, Ele te restaurou, Ele transformou a sua vida, mas Ele vai te levar além. Ah, pastor, mas sabe o que é o ano 2020? Foi difícil demais, e parece que o ano de 2021 está repetindo, irmão. Quebre isso na sua vida. Levanta a sua mão e fala assim: 2021 vai ser o meu ano. Será o ano de prosperidade, será o ano de milagre, será o ano que eu vou viver as melhores promessas que Deus tem para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu não fui chamado para andar sobre as circunstâncias, sobre o olhar natural das pessoas. Irmão, o nosso olhar tem que ser um olhar da fé. Enquanto as pessoas estão enxergando a pandemia, nós estamos enxergando a provisão, nós estamos enxergando o milagre, nós estamos enxergando tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Jesus venceu a morte, Ele vai te livrar da morte, igreja. Aquele que protegeu o seu povo do Egito, Ele está protegendo você, Ele está guardando você. E as misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que se renovam a cada manhã. Segundo ponto, lembra do que Deus fez através da sua vida. Sabe quantas coisas Elias tinha realizado, né? Através do poder de Deus. Grandes milagres, grandes realizações. Ele foi cuidado nos mínimos detalhes. Ele foi alimentado por corvos. Ele ressuscitou a filha da viúva, o filho da viúva de Sarepta. Ele foi alimentado por ela. Ele deixou o exército dos profetas desafiar ele. Ele foi lá e o fogo do céu desceu. E aqueles 450 homens morreram. Mas quando Jezabel pediu a morte dele, ele fugiu e pediu a sua própria morte. Irmão, você não pode fugir, você tem que enfrentar a situação da sua vida. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso ouvir amém, igreja? Quantas pessoas, assim como Elias, têm o seu passado de testemunhos de vitórias? Olha, pastor, Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha casa, Deus me curou, Deus mudou a história da minha mãe, Deus mudou a história do meu pai, Deus fez isso, Deus restaurou, Deus restituiu tudo aquilo que foi perdido. Mas muitas vezes, o momento nos traz medo. Então lembra, irmão, lembra de aquilo que Deus muitas vezes te usou para fazer. E não desista, em frente, siga adiante. Porque às vezes o momento que nós estamos passando, igreja, é um momento de crise, de dificuldade. E que esses momentos nós permitimos, a nossa visão vai ser só neles. Estou passando uma crise na minha vida, estou passando uma crise na minha liderança, estou passando uma crise como na minha vida financeira. Irmãos, em nome de Jesus, esses momentos não podem nos definir. Eles não podem definir o seu futuro. Eles não podem definir quem você é. São momentâneos, são passageiros. A Bíblia diz que nós temos que andar pela fé, não pelo aquilo que nós vemos aqui, ó. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, é temporal, vai passar. Então toda dificuldade que você está passando, irmão, entenda algo na sua vida, vai passar. Deus vai virar a página. Por isso que a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Escute, a crise que você está passando não é eterna. Mas muitas vezes, emocionalmente, nós tratamos ela como vai ser algo eterno. Quando já viram pessoas que falam assim: minha vida financeira não vai dar certo. A minha liderança não vai dar certo. A minha célula não vai dar certo. Minha família não vai dar certo. Eu já tentei uma vez, não deu certo. Já tentei outra, 2, 3 vezes. Eu estou em crise porque não deu certo até hoje. Então começa a mudar a tua mentalidade, começa a declarar que vai dar certo. Amém, igreja? Você nasceu para dar certo. Você nasceu para viver o propósito de Deus. Você nasceu para viver o melhor dessa terra. E você vai colher o melhor nessa terra. Mas eu quero que você entenda:
Tudo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Então está na hora de você entender, igreja, que a fé é ação, a fé é movimento. Você precisa agir, você precisa enfrentar esse medo. Você precisa levantar dessa condição de crise que você está e enxergar além. Falar, pastor, eu estou enxergando agora coisas maravilhosas. Eu estou enxergando provisão, eu estou enxergando milagre. Eu estou enxergando meu pai curado, minha mãe sarada. Eu estou enxergando minha família entregue no altar de Deus. Eu estou enxergando minha célula tendo 10, 15, 20 pessoas. Eu estou enxergando a igreja cheia. Eu estou enxergando o milagre. Eu estou enxergando eu recebendo mais de um salário mínimo, 2, 3, eu estou recebendo meu carro novo, minha casa nova, meu carro próprio. Eu estou vendo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, irmão. Quando você tiver a visão espiritual da sua vida, você vai ter uma vida de colheita sobrenatural em nome de Jesus. Amém, igreja? O medo nos impede de enxergar. Para onde Elias foi? Caverna. O que você enxerga dentro da caverna? Quando já viram aqueles filmes, né? Dentro da caverna. O que tem na caverna? Morcego. Pensa no bicho feio, né? Ele é tão ridículo que ele dorme de cabeça para baixo, né? E fica lá ó, de cabeça para baixo. Não sei nem se ele dorme assim, mas fica lá. Aí acende a luz, aqueles tanto de bicho. Irmão, está na hora de você botar os morcegos para sair. Está na hora de você falar assim, eu vou sair dessa caverna, porque caverna não é para mim não. Sabe por quê? Quem dá dentro da caverna só enxerga escuro. E escuridão é trevas. Está na hora de você falar assim, olha caverna, vou deixar você aqui, porque eu quero me levar. Deus não fez isso, foi com Abraão? Não foi? Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tenda, meu irmão. Botou ele para fora, mostrou o céu, e falou assim, vocês conseguem contar as estrelas aí, irmão? Você consegue contar a areia do mar? Por quê? Porque Deus queria dar uma visão nova para ele. Esse é o desafio que você tem, igreja. Às vezes você está com medo de uma situação e Deus quer trazer entendimento, por isso a verdade te liberta. A verdade não nos liberta somente do pecado, mas a verdade nos liberta do nosso entendimento, dos nossos sentimentos aqui, transforma o nosso interior. Por isso que pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Às vezes o medo está te limitando, e Deus quer trabalhar na sua mente, através da palavra de Deus, para que a sua mente receba um novo entendimento, e através desse novo entendimento, você vai ser impactado dentro dos seus sentimentos, e você vai começar a andar em fé, não em medo. Você não foi chamado para andar em medo, você não foi chamado para ficar esperando algo de ruim acontecer. Eu vou sair de casa, alguém vai me roubar, alguém vai me assaltar. Eu vou sair de casa, vai acontecer algo de ruim na minha vida. Meu irmão, que Deus é isso que nós servimos? Eu estou esperando o pior acontecer, parece que vou ser demitido amanhã. Parece que as coisas ruins vão acontecer na minha vida. Deixa eu te falar, igreja, a Bíblia diz que Jesus veio para trazer uma vida e vida em abundância. E se Jesus veio para isso, você tem que esperar abundância. Você tem que esperar prosperidade. Você tem que esperar milagre. Você tem que esperar proteção. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Igreja, nós precisamos ter uma percepção espiritual da vida, que aonde eu vou, existem anjos me guardando. Aonde eu vou, Deus está comigo. A Bíblia não diz que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A Bíblia também não diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei, eu reconheço que Deus é comigo. Isso é fé. Então você não pode andar numa circunstância de medo na sua vida. Pastor, eu tenho medo do meu namorado me abandonar. Escute, você se valoriza? Você tem valor? Então tem entendimento na sua vida. Se te abandona, é porque não te merece. Se vai tarde, meu filho. Já tinha que ter ido cedo. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito. Deus vai colocar uma pessoa muito melhor do que você na minha vida.
Isso é fé. Esquecendo das coisas que ficam para trás. E não vou ficar chorando não. Filipenses 3,13. Esquecendo as coisas que ficam para trás. Prossigo para as que estão diante de mim. Olha, irmão, isso aqui é página virada, ó. Não valorizou, me abandonou, mas Deus tem preparado algo muito melhor. E eu quero falar para você, quando você tiver com uma pessoa muito melhor, aquele orelha seca, vai olhar para você e falar assim, perdi a minha gatinha. Aí você falar assim, ó, tchau meu filho, minha vida, ó, tá rompendo, você vai ficar para trás, aí atrás das cocotas, atrás das piriguetes, atrás desses rabos de saia que não vale nada, porque eu tenho valor, eu sei quem eu sou, e por eu saber quem eu sou, eu tenho certeza que uma pessoa melhor vai vir na minha vida, em nome de Jesus. Você atrai aquilo que você emite. Quantos vão aqui gerar fé na sua vida? A tua fé vai trazer o melhor para a sua vida. Amém, igreja? Então olhe para o alto, enxergue o sobrenatural. Permita que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Viva da fé, e a fé vai te levar além. Nunca se esqueça do poder de Deus, das obras que Deus realizou na sua vida. Nunca se esqueça dos livramentos que Ele já te deu. Nunca se esqueça das promessas dEle na sua vida. Ele vai te tirar do lugar do medo, do esconderijo, da caverna, e te mostrar que Ele tem muitas vitórias para realizar na sua vida. Deus traz uma palavra aqui para você que está nos assistindo em casa. Vou falar algo bem sério aqui. Sabe que muitas pessoas que desviaram, elas não voltam para Deus porque elas têm medo. Elas têm medo do que as pessoas vão falar. Elas têm medo de um julgamento. Ah, mas se eu voltar para a igreja, o que as pessoas vão falar? Escute, igreja. Não esteja nem aí porque as pessoas vão falar. O problema é delas. Sabe, eu fiquei muito... Esses dias morreu aquele ator, comediante, gente que tinha de cristão, entre aspas, metendo um pau nele. Eu falei, esse povo não conhece a Deus. Julgando, tá vendo? Foi zombar de Deus, foi falar de Deus. Misericórdia, irmão, misericórdia. Que amor é esse? Que evangelho é esse que a gente prega? De julgar. Eu quero falar para você, irmão, talvez você tenha um medo, e talvez você está dentro da caverna, e você não quer voltar para Jesus, você não quer voltar para Deus, porque você tem medo do que as pessoas vão falar, você tem medo do julgamento, mas eu estou falando para você, você é um amado de Deus. Nós estamos aqui para te receber, nós estamos aqui para falar que Jesus te ama, independente do que você viveu lá fora, independente do seu pecado, independente das suas práticas, Jesus está de braços abertos para falar para você, meu filho, que bom que você voltou. Eu te recebo. Jesus morreu pelos nossos pecados, igreja? Sim. Então sai da caverna. E desviar é entrar na caverna. Eu não estou aqui para te julgar, irmão. Eu estou aqui para falar para você que Jesus te recebe novamente. Para fazer algo novo na tua história. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você sabia que o amor de Deus, ele é revelado em nossas vidas através do Espírito Santo? A sua comunhão com Deus, o Espírito Santo na sua vida, Ele vai fazer com que você vença o medo em nome de Jesus. A sua intimidade, o seu relacionamento com Deus vai fazer com que o medo seja lançado fora da sua vida. Amém? E o terceiro ponto para a gente terminar: ande debaixo da direção de Deus. Em todo o capítulo 17 e 18 do livro de Reis, você consegue ver Elias sendo direcionado por tudo. Deus falava para ele fazer algo, ele fazia. Mas no capítulo 19, ele foi conduzido pelo medo de morrer. Escute, igreja. Elias foi um grande homem de Deus, sim, mas existia um momento na vida dele que ele se perdeu nas suas emoções. Eu quero dizer algo para vocês, igreja. Nós não podemos amar a Deus por pouco tempo.
Nós não podemos ter aliança com Deus. Eu tenho muita aliança com Deus, mas por pouco tempo. Não. Nós temos que amar a Deus para a vida. Nós temos que ter uma aliança com Deus para a vida. E sabe de uma coisa? O bispo sempre fala algo para nós não tomarmos decisões no momento de crise. Elias, nada mais é que ele estava passando um momento de crise na vida dele. E ele estava passando uma luta espiritual, presta atenção, não era uma luta emocional, igreja, era uma luta espiritual. E aqui é outro entendimento para você: o medo não enfrentado é um prato cheio nas mãos do inimigo para trabalhar na sua vida. O diabo ele é estrategista, o inimigo ele é estrategista, tudo que ele quer é te enfrentar, é te pegar numa situação de medo e fazer com que aquele sentimento se torne algo tão grande na sua vida que te paralise. Elias estava numa batalha espiritual. Então não tome decisão no momento de crise. Posso ouvir amém, igreja? Porque o diabo primeiro ele te isola, depois ele te mata. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu saí da igreja, minha vida continua a mesma coisa. O diabo também é paciente. Você pode continuar a mesma coisa 1 ano, 2 anos, 3 anos, irmão, mas você pode perceber, a tendência é isolamento, é se afastar de Deus, se afastar da oração, se afastar da comunhão, se afastar da igreja. Aí daqui a pouco você começa a se tornar uma pessoa, irmão, fria, espiritual, e a consequência disso é a morte. Então Deus, presta atenção para a gente finalizar, Deus foi até Elias, que estava debaixo de uma árvore, escondido, sozinho, com medo, e disse: o que fazes aqui? Interessante que Deus fez uma pergunta para ele, porque toda pergunta nos faz pensar. Quando Adão e Eva caíram, Deus chegou ali com uma pergunta, porque uma pergunta traz reflexão. Então Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, você se esqueceu de mim? Elias, quando você parou de me consultar nas suas direções? Por que você se entregou nos seus sentimentos? Essa não é a vida que eu projetei para você, Elias. Você se esqueceu de mim? Esse não é o lugar que eu tenho para você. Essa era a pergunta que veio para trazer entendimento na vida de Elias, porque não era aquilo que Deus tinha para ele, mas um momento fez com que Elias se conduzisse para aquele local. E hoje Deus está dizendo para você: saia do lugar que limita a sua visão. Volte para o lugar onde você ouve a minha voz, ouve as minhas direções. Vá para o centro da minha vontade. 1 Reis 19:15. E ele disse a Elias: vai, volta pelo teu caminho. Volte para Jesus, irmão. Talvez você que está nos assistindo em casa, você está fraco. Nós temos a revisão de vidas agora, dia 29. Vai para a revisão, escute a voz de Deus. Talvez você está fora de uma igreja, as pessoas estão te chamando para ir fora de uma cela, as pessoas estão te chamando para ir para uma cela. Volte a congregar, volte a ter amizade dentro da igreja, volte à comunhão. E Deus deu uma direção para ele: volte pelo caminho. Elias voltou, ungiu Hazael, rei sobre a Síria. Por quê? As promessas de Deus são maiores do que o nosso medo. E Ele vai te levar a ter experiências maiores, amém, igreja? O que se você perdeu não se compara ao que está por vir. O que você perdeu não se compara ao que está por vir, igreja. Mesmo que estejamos todos em lockdown, tudo pode estar fechado, mas os céus estão abertos. Mas uma coisa nós temos que entender: que o meu posicionamento, só eu que tenho que tomar. É eu que tenho que aceitar Jesus, é eu que tenho que ter fé, eu que preciso enfrentar, eu que preciso lutar, eu que preciso levantar dessa condição que eu estou muitas vezes de medo e enfrentar ela. Por quê? Porque é assim que eu vou vencer. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então ficar parado não resolve nada, igreja. Não tenha medo, Deus é contigo. Saia da caverna, pois Deus vai te levar mais longe que você poderia imaginar. Nós somos seres eternos. Posso ouvir amém, igreja? Qual o legado que você vai deixar nessa terra? Qual é a marca que você vai deixar nessa geração? Tenha fé. Tenha fé em nome de Jesus.
Amém? Quantos recebem essa palavra no seu coração? Quantos querem ir mais além? Quantos querem vivenciar coisas maravilhosas, coisas grandiosas que Deus tem preparado para você? Escute, igreja, sua vida não está parada, sabe? Deus não parou de trabalhar na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está só começando a obra que Ele colocou na sua vida, que Ele vai fazer na sua vida. Então pare de olhar para a sua vida como um coitado, pare de olhar para a sua vida como uma pessoa que não vai dar certo, pare de olhar para a sua vida como uma pessoa que sabe, que não nasceu para dar errado. Não, você não nasceu para dar errado, você nasceu para dar certo, e você vai dar certo, você vai colher, você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe por quê? Porque você entendeu hoje que o medo não vai parar você, que o sentimento não vai parar você, que o momento não vai parar você, mas você vai se levantar, você vai enfrentar, e você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Mas agora eu quero perguntar para você, quais têm sido as suas cavernas? O que Jezabel, são os problemas, as dificuldades, o que elas têm gerado em você? Qual é o medo que você tem hoje? Talvez você foi frustrado, magoado, ferido, perdeu, foi injustiçado, problemas da família. Você sabe. Problemas com seu pai, problemas com a sua mãe. Você sofreu algo há anos atrás, tempos atrás. E às vezes você até culpa a Deus, porque algo de ruim aconteceu na sua vida e Deus permitiu. Eu quero finalizar, igreja, dizendo para você, não largar, não abrir mão da sua aliança, do seu compromisso com Deus. Você sabia que a fé, uma das características da fé é a perseverança? E Deus quer nos ensinar a sermos pessoas perseverantes. Pessoas perseverantes são pessoas que, quando enfrentam uma dificuldade, elas não vão parar, elas vão enfrentar. Pode ser que a gente possa diminuir nossa intensidade, pode ser que a gente possa entrar num momento de crise, a gente enfrenta, a gente é ser humano, mas eu tenho uma aliança com Deus, de que eu não vou parar, não vou desistir, não vou retroceder, eu vou, mesmo que machucado, mesmo que ferido, mesmo como um soldado que vai para a guerra, que se machuca, mas que se levanta e fala, Senhor, eu vou com medo mesmo, mas o medo não vai paralisar a minha vida. Amém? Eu quero fechar nosso momento de dízimos e ofertas, e vou trazer um contexto meu próprio. Eu, quando me converti, casei com a pastora, a gente perdeu tudo que tinha financeiramente, e foi bem no momento que eu perdi tudo que eu tinha, que nós tínhamos, eu fui desafiado para abrir a igreja, assumir essa igreja. E nós assumimos a igreja em 2013, em junho de 2013. Não tinha dinheiro, situação financeira ruim, mas eu aceitei o desafio. Quero dizer que Deus foi fiel comigo, com a minha esposa, com a minha família, e Deus me restituiu tudo que eu perdi. Sabe por quê? Porque eu não permiti que o medo dissesse para mim, olha, Gustavo, para você já era, chegou, irmão, você pode ficar tranquilo. Eu poderia muito bem chegar para o pastor e falar, pastor, seguinte, estou sem dinheiro, sabe, eu não posso assumir a igreja, sabe, é uma responsabilidade. Não, porque se a Bíblia diz que Deus restitui, Deus vai restituir a minha vida. Se a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus fiel, Ele vai ser fiel na minha vida. Ele vai ser fiel quando eu estou cumprindo o meu propósito, quando eu estou cumprindo a minha missão. E Ele fez, Ele continua a fazer, Ele vai fazer. Entenda, igreja, não pare a sua vida com Deus por causa do momento. Não entre na caverna emocional e permita
ficar ali, numa frieza, numa estagnação, na murmuração, reclamando da vida. Reclamação nunca mudou a vida de ninguém. Mas quando você clama, sim, quando você coloca a sua vida diante de Deus, isso sim tem o poder de mudar a sua vida. Sai da sua caverna, irmão. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: não deixe que o medo te paralise. Não deixe que a circunstância diga quem você é e o que você vai ter. Mas sai dessa condição como homem de Deus, como mulher de Deus, falando: eu vou viver o melhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero desafiar você. Eu sei que existem pessoas que estão aqui. Você está com medo. Você precisa dar um start, dar um pontapé inicial na direção daquilo que Deus para fazer na tua história. E nós teremos a nossa revisão de vidas agora, dia 29. Você pode falar: pastor, mas eu já fui. Sim, eu também já fui. E já fui milhares. E todas as vezes que eu vou como pastor por revisão é muito impactante para mim. E eu quero desafiar pessoas que se identificaram com essa palavra. Você que está em casa também. Pastor, eu identifiquei que às vezes eu estou com medo. Eu preciso dar um pontapé inicial na minha vida com Deus. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso estar num ambiente onde eu vou ser impactado pela presença do Senhor. Eu quero desafiar você que precisa desse posicionamento. Você que quer aceitar o desafio de estar no dia 29 de maio, no Revisão de Vidas. Vai ser só um dia, 9 da manhã às 7 horas da noite. Eu quero desafiar você a vir aqui no altar. Sabe por quê? Nós estamos passando uma guerra espiritual. Nós temos uma batalha espiritual. Da mesma forma que Jezabel foi ali para querer destruir com Elias, nós temos uma batalha espiritual. E às vezes o inimigo está soprando no seu coração, no seu ouvido, para falar: olha, esquece o que o pastor está falando. Você não tem, sabe, você não vai viver coisas novas, sua vida é isso mesmo. Não, meu irmão. Não. Eu aprendi algo muito cedo na minha vida com Deus. Deus não decide por nós, mas Ele age quando nós decidimos. Você sabe que você precisa dar esse pontapé inicial para que Deus comece a fazer coisas novas na sua vida. Eu quero desafiar pessoas que querem ir para o Revisão de Vidas. Pastor, mas eu quero ir, mas eu não tenho condições. Eu quero te ajudar, porque eu quero que você esteja lá conosco. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Você que quer ir para a Revisão de Vidas, você quer mudar a tua história, você que quer falar: chega, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo hoje. E eu salve de palmas para a querida aqui, guerreira. Pode vir, sei que tem mais gente. Babizinha. Querido, isso aqui. A igreja não está aqui para julgar. A igreja está aqui para abraçar. Eu sei que existem mais pessoas. Pode vir, meu, não fica com vergonha não. É isso mesmo, isso aqui. A igreja é lugar de aqui é lugar de onde as pessoas que necessitam de Deus, independente de como nós somos, precisamos de Deus. Mais alguém que vai tomar essa atitude? Essa coragem de vir aqui? Glória a Deus. Então estenda suas mãos para cá, vamos orar por elas. Meu Pai, nós oramos como igreja, que através da atitude dessas mulheres, o Senhor venha mudar, que os céus possam selar este momento, que os anjos do Senhor possam selar este momento. Eu quero declarar sobre elas uma história nova, uma história diferente, que o Senhor levará elas a viver coisas sobrenaturais. Meu Deus, nós como igreja declaramos que sobre elas há proteção, há uma nova unção, há um mover de Deus, e que elas viverão coisas sobrenaturais na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele resplandeça a face de ti,
e que Ele te traga paz, que os anjos do Senhor campam ao seu redor, para te guardar, prosperar os seus caminhos, em nome de Jesus, amém? Estamos encerrados, amanhã Santa Ceia, 19 horas, Deus abençoe a sua vida, beijo no coração, em nome de Jesus.